Depois de perder meu emprego, achei que voltar para casa significaria conforto, mas, em vez disso, minha mãe me expulsou como se eu não fosse nada. E todos zombaram de mim, inclusive meu ex-marido. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Karina desceu do ônibus na rodoviária de Austin carregando uma bolsa pesada e o coração ainda mais cheio de tristeza. Viera direto do funeral de Evelina, a senhora que a acolhera por 15 anos, dando-lhe emprego, teto e uma espécie de afeição silenciosa que jamais conhecera em casa. Ao pisar na calçada, Karina sentiu as pernas trêmulas. Custava crer que, logo após se despedir da única pessoa que a olhara com ternura, precisaria enfrentar um retorno que parecia ainda mais doloroso. Caminhou em passos lentos até encontrar um táxi, mantendo-se em silêncio enquanto o motorista puxava conversa sobre o clima quente daquele final de primavera. Quando o carro estacionou diante da casa de sua mãe, o sol já descia no horizonte, derramando tons alaranjados sobre as telhas antigas. Karina pagou a corrida e respirou fundo, tentando reunir coragem. Adiantaria dizer que estava de luto, que precisava de um pouco de solidariedade? Desconfiou que não. Mesmo assim, ergueu o queixo e arrastou a mala até a porta. O ar parecia denso, carregado de mágoas e suposições. Ao bater, não precisou esperar muito, Eliana abriu a porta e a encarou sem piscar. Não esperava que você voltasse tão cedo, ela disse, a voz fria, quase mecânica. Nenhum abraço, nenhum sinto muito, nada. Karina engoliu em seco. Pois é. O funeral terminou mais cedo do que imaginei, respondeu, controlando a voz para não deixar escapar o turbilhão de emoções. Entrou no corredor, sentindo um aperto. A sala de estar parecia diferente, os móveis dispostos de outra maneira, como se alguém quisesse apagar qualquer vestígio de que ela um dia viverá ali. Eliana fechou a porta e cruzou os braços. Então, Karina, qual é o seu plano agora? Havia algo no tom da mãe que lembrava um questionamento severo, quase como se falasse com uma estranha. Karina respirou fundo, lembrando-se de quando tinha 10 anos e chegava da escola com vontade de contar sobre o trabalho de artes e, em vez disso, ouvirá a mesma pergunta seca: qual é o seu plano, menina? Você acha que a vida é fácil? Na época, não soubera responder. Agora, adulto ou criança, não havia diferença, Eliana sempre agia como se a filha fosse um peso. Antes que Karina pudesse ensaiar qualquer explicação, ouviu passos no corredor. Renan, seu ex-marido, surgiu com a expressão de quem não tinha a menor surpresa em vê-la. Você tá desempregada agora, né? Ele perguntou, com um meio sorriso no canto da boca. A gente não pode te sustentar. Já temos problemas demais. Era surreal, ele ainda morava na casa que Karina ajudara a pagar, a mesma casa em cujo quintal ela passará madrugadas consertando encanamento, pintando paredes, abrindo mão de folgas para ajudar nas contas. E ali estava Renan, lembrando-a de que ninguém pretendia acolhê-la. Karina sentiu a garganta apertar. Pensou em gritar que não precisava da ajuda de ninguém, mas as palavras ficaram presas. Foi quando o celular dele tocou, em viva voz. Uma voz feminina retumbou pelo corredor, diz pra ela que aqui não é casa de caridade. Reconheceu de imediato a voz de Judite, a mãe de Renan, que morava em outro estado mas fazia questão de participar ativamente da vida de todos, sempre para destilar veneno. Eliana fez sinal para que Karina aguardasse, saiu por um instante e voltou segurando a mala dela, já pronta. Karina arregalou os olhos. Você ficou fora por meses, achamos que era hora de reorganizar as coisas, disse Eliana, sem encará-la. Eu paguei a hipoteca desta casa por anos, murmurou Karina, com a voz oscilante. Lembrou-se de quando deixará a faculdade para trabalhar em 2 empregos, só para que a mãe não precisasse hipotecar ainda mais o imóvel. Deixei tudo para que vocês pudessem viver tranquilos. Eliana deu de ombros. E a gente agradece, mas você não é um caso de caridade. Todo mundo tá com problema. Você vai dar um jeito. Foi como um golpe seco no estômago de Karina. Havia memórias de noites em claro, de dias exaustivos no hospital onde fazia plantões, tudo para evitar que aquela casa fosse tomada. No entanto, Eliana e Renan agiam como se nada disso importasse. Naquela noite, Eliana decidiu organizar um jantar. Karina percebeu a movimentação de vizinhos e parentes distantes entrando na sala.
Soraya, a sobrinha de Judite, desfilou de salto alto, exibindo um sorriso presunçoso. Em poucos minutos, já se ouvia música e risadas que não combinavam em nada com o peso no peito de Karina. Ela não queria participar, mas não queria fugir. Precisava encarar aquilo de frente, entender até onde a mãe e o ex-marido iriam. Sentou-se num canto, esperando que alguém notasse seu cansaço ou ao menos perguntasse sobre o funeral. Quando todos estavam reunidos, Eliana ergueu a taça de vinho e anunciou: "Vamos fazer um brinde a Karina, que finalmente vai seguir em frente. Tomara que seja para algo que não envolva tirar pó da mobília dos outros." Gargalhadas explodiram. Karina gelou. Soraya, jogando os cabelos, completou: "Ela devia procurar um emprego de cuidadora residente, né? Pelo menos assim teria um teto." Mais risos. Alguém emendou, com falsa compaixão: "Só não vai morar debaixo da ponte, que pega mal pra família." Karina sentiu o rosto queimar. Pensou em reagir, mas as pernas fraquejaram. Limitou-se a sorrir amargamente e a balançar a cabeça. Entre risadas e brincadeiras de péssimo gosto, o jantar transcorria como uma celebração de despedida. Karina olhou para o prato, sem fome. Dentro de sua bolsa, havia um documento que Evelina lhe entregará meses antes de morrer, dizendo: "Guarde isso, você vai precisar." Também tinham acesso a uma conta com 8 milhões de dólares, presentes deixados por aquela senhora que, em seus últimos suspiros, a chamara de filha do coração. Mas ninguém ali sabia disso, ninguém desconfiava da herança que Karina receberá. Para eles, ela era apenas a filha ingrata, desempregada e sem futuro. Depois que as pessoas foram embora, Karina pegou a mala, olhou brevemente para Eliana e balançou a cabeça, quase pedindo uma explicação, um afago, qualquer esboço de amor materno. Mas Eliana se limitou a desviar o olhar. Karina partiu. Lá fora, a noite estava densa, sem estrelas, e ela andou até a calçada, parando sob a luz fraca de um poste. Sentiu as lágrimas escorrerem. Ainda segurava o cartão do funeral, com as palavras de conforto vazias que lera no caminho. Lembrou-se de Evelina, da expressão suave no leito de morte. Sentiu falta de um abraço, de uma voz que dissesse: "Vai ficar tudo bem." Com o rosto ainda molhado de pranto, pegou o celular, acessou o aplicativo do banco e confirmou o saldo na conta que Evelina abrirá em nome dela. Encarou aqueles dígitos por alguns segundos. Quase não cabia em sua mente a ideia de possuir tanto dinheiro, sendo tratada daquele modo pela própria família. Guardou o telefone e respirou fundo. Em vez de suplicar um teto a um conhecido ou dormir no sofá de uma amiga, decidiu reservar a suíte mais cara do centro de Austin. Precisava de um tempo para pensar, recompor-se e planejar o próximo passo. Na manhã seguinte, acordou com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas de tecido fino. O quarto de hotel era silencioso, embora luxuoso demais para alguém que passará a vida economizando cada centavo. Sentiu a contradição, mas levantou determinada. Precisava tomar as rédeas da própria história. Tomou um banho demorado, o vapor envolvendo-a como um abraço quente que nunca teve. Depois, pediu café da manhã no quarto, mas não conseguiu comer muito. A mente latejava entre tristeza e indignação. Às 10h14, o telefone do quarto tocou. A recepção avisava que Eliana estava ali para vê-la. Karina sentiu o estômago revirar, mas autorizou que subisse. Segundos depois, a porta se abriu. Eliana entrou sem hesitar, um envelope pardo na mão, trajada como se fosse uma reunião de negócios. "Você sempre gostou de tudo organizado", começou, com um tom quase casual. "Então acho que a gente deve resolver tudo bem limpo." Karina permanecia em pé, ainda de roupão, sem saber o que a mãe pretendera ao aparecer de repente. Eliana depositou o envelope na mesinha de centro, abriu-o e empurrou uma pilha de papéis na direção da filha. Apontou para a lista de valores, destacada com marca-texto: fraldas, almoço na escola, materiais de dormitório, contribuições de hipoteca, gastos com gás e supermercado. A soma final superava 390 mil reais. "Recibos, registros, provas", disse Eliana, ao ver a expressão atônita de Karina. "Guardei tudo porque um dia você ia esquecer quanto fiz por você." Karina piscou, confusa. "Você me criou esperando o retorno financeiro?", perguntou, a voz falhando de dor. Eliana inclinou a cabeça. "Chame do que quiser. Eu chamo de responsabilidade."
Você acha que amor paga as contas, Karina? A filha soltou um riso incrédulo, sem humor, e recuou um passo. Então você me criou com uma calculadora no bolso? Eliana deu de ombros. Não sejamos hipócritas. Se está tão independente agora, é hora de pagar sua parte. Se não quiser, converso com meu advogado. Ela puxou um pequeno post-it amarelo da bolsa. Este aqui é o contato dele. Karina sentiu algo embrulhar o estômago. Lembrou-se de quando, aos 14 anos, pedirá à mãe para participar de um acampamento de ciências. Quis aprender sobre astronomia, mas Eliana, sem tirar os olhos do jornal, dissera que aquela ideia era coisa de criança mimada e que não tinham dinheiro para tanta bobagem. Ou trabalhava no verão, ou ficava em casa para não dar despesas. Karina desistiu do acampamento e passou o verão empilhando caixas num brechó. Agora, décadas depois, a mesma mãe lhe cobrava cada fragmento do passado, tratando-a como devedora. Antes que Karina pudesse falar, o celular de Eliana tocou em vídeo, e Renan apareceu na tela, sorrindo falsamente. Oi, Karina. A mamãe me contou sobre a situação. Acho que concordamos que você precisa começar a contribuir de verdade, né? Logo em seguida, a voz de Judite soou de algum outro lugar. Francamente, não é pessoal, é só a realidade adulta. Já ajudamos demais. Karina piscou, pasma. Era como se todos estivessem ali, em sincronia, para apontar o dedo e dizer que ela era um fardo. Aquele coro de acusações doía mais do que qualquer golpe físico. Eliana desligou a chamada e guardou o celular. Não é vingança, é equilíbrio, repetiu, guardando o envelope. Karina engoliu em seco, caminhou até o frigobar e pegou uma garrafa de água gelada. Sentiu a fúria subir até a garganta, mas conteve-se. Precisava agir de forma racional, ou acabaria perdendo tudo, inclusive a paz de espírito que Evelina tanto implorara para que ela buscasse. Então, sem dizer mais nada, caminhou até a porta e abriu, indicando que a mãe se retirasse. Eliana apenas sorriu de canto, balançou a cabeça e saiu. Assim que se viu sozinha, Karina fechou a porta devagar, respirou fundo e sentou-se na beira da cama. Pegou o laptop e acessou o portal do fundo fiduciário que Evelina deixará. Precisava checar datas, documentos, extratos, todo aquele patrimônio aguardava para ser usado. Pensou no rosto de Evelina nos últimos meses, quando a doença avançou e ela quase não tinha forças para se levantar. Lembrou-se das visitas noturnas ao hospital, das vezes em que estendeu a mão para que Evelina segurasse, da promessa que fizera de jamais desistir de si mesma. Olhou para a tela do computador e iniciou o que chamou de auditoria interna. Precisava entender o quanto tinha, o quanto podia investir para proteger-se legalmente, afinal Eliana falará em advocacia, Renan e Judite orquestravam calúnias, e ela pressentia uma tempestade por vir. Então, notou uma mensagem piscando em sua caixa de entrada. Abriu e, para seu desânimo, viu que a proposta de trabalho que aguardava fora recusada. Um e-mail formal dizia: obrigado pelo seu interesse na vaga, mas decidimos seguir com outro candidato. Karina fechou os olhos, exausta. Aquilo confirmava que os rumores estavam se espalhando mais rápido do que ela conseguia reagir. Pôs o laptop de lado e se levantou. Olhou pela janela. Lá embaixo, as ruas se enchiam de gente apressada. Sentia-se pequena, insegura, mas uma voz interna lembrava que ela não estava mais sozinha, mesmo que parecesse estar. Evelina deixará recursos, deixará um caminho. Precisaria lutar contra a própria família e suas difamações. Precisaria, sobretudo, não se deixar abater pela dor lancinante de ter sido tratada como estranha por quem deveria acolhê-la. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Serviço de quarto, senhora. Karina agradeceu, deixou que entrassem com uma bandeja de refeições leves. Tomou um gole do suco, mas sem apetite. Pensou em mandar uma mensagem a algum amigo de longa data, mas temia envolver outras pessoas. Precisava resolver aquilo por conta própria. Repetiu para si mesma as palavras que Evelina dissera no hospital, quando segurou sua mão pela última vez: você vale mais do que imagina. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Lembrou-se do dia do enterro, colocará uma rosa branca sobre o caixão, sussurrando obrigada por tudo. Naquele instante, sentirá um vazio enorme, mas também a presença de algo maior, quase como se Evelina abraçasse.
E agora, confrontada pelos familiares, Karina sabia que havia chegado a hora de honrar esse legado. Precisava provar, antes para si mesma do que para qualquer um, que tinha força para reescrever sua história. Ergueu o rosto diante do espelho do quarto e notou as olheiras profundas, fruto das lágrimas que secaram sem aviso. Pôs a mão no peito e disse, baixinho, não vou desistir de mim. Vestiu-se, prendeu os cabelos e começou a listar mentalmente o que devia fazer. Primeiro, reunir todos os registros que comprovassem sua contribuição financeira à casa de Eliana. Depois, falar com um advogado de confiança para se proteger das ameaças. Precisaria, ainda, reunir provas de como Renan abusava dos recursos que ela disponibilizara. Apesar do medo, alguma chama dentro dela reacendia. Pegou a bolsa, conferiu os documentos deixados por Evelina e saiu do hotel rumo ao escritório de advocacia que escolhera ao acaso. Sentiu o vento quente no rosto assim que pisou na rua, mas, dessa vez, não se sentiu frágil. Caminhou com determinação. Lembrou-se do riso de Soraya, das palavras cruéis de Eliana, do olhar de desprezo de Renan. A cada lembrança, ganhava mais convicção de que não permitiria que a esmagassem de novo. Chegando ao escritório, anunciou-se na recepção e aguardou sentada, brincando de enrolar uma mecha de cabelo enquanto o suor brotava nas têmporas. O advogado a atendeu, ouviu sua história, examinou os documentos que ela levava e arregalou os olhos ao ver o montante do fundo fiduciário. Você tem uma boa base legal. Se eles tentarem alguma coisa, vai ser difícil derrubá-la, comentou, com profissionalismo. Mas é um processo longo. Está preparada? Karina assentiu. Não se sentia totalmente pronta, mas não havia escolha. Perderá o emprego, fora expulsa de casa, humilhada na frente de parentes. Precisava reagir. Mais tarde, voltou ao hotel. Subiu pelo elevador com a cabeça girando. Entrou no quarto, trancou a porta e caiu de joelhos, sem conseguir conter o choro. Parecia que as paredes, tão impecáveis e luxuosas, se fechavam sobre ela. Lembrou-se de Evelina e, em voz baixa, quase como uma prece, murmurou, obrigada por acreditar em mim. As lágrimas escorreram quentes, e ela permitiu que fluíssem até que o corpo se acalmasse. Então, levantou-se devagar, lavou o rosto e sorriu, ainda que fraco, para seu reflexo. Percebeu que, pela primeira vez na vida, estava decidida a lutar por si. Não estava mais na sombra de Eliana nem presa aos julgamentos de Renan. Tinha um caminho inteiro para trilhar, e o faria de cabeça erguida, por ela e por Evelina. Karina despertou no dia seguinte com a cabeça latejando e os olhos pesados. Passara boa parte da madrugada repassando mentalmente cada humilhação dos últimos dias, desde a recusa da mãe em acolhê-la até o tom frio das palavras de Renan e Judite no viva voz. Ainda sentia o rosto úmido das lágrimas que insistiram em cair durante a noite. Levantou-se, enxugou o rosto com cuidado e abriu as cortinas. O sol batia forte do lado de fora, tornando o quarto do hotel claro demais para quem dormira pouco. Suspirou, recordando-se da conversa com o advogado e das provas que precisaria reunir para se proteger da avalanche de acusações. Após um banho rápido, Karina escovou os cabelos e pegou o celular para verificar as mensagens. Havia um recado de um número desconhecido. Bom dia, aqui é a Mônica. Tenho algo que pode interessar a você, podemos conversar? Ela estranhou, não lembrava de ter dado seu contato a alguém chamado Mônica, mas logo associou o nome a uma colega distante, que trabalhava no ramo imobiliário. Talvez fosse a mesma pessoa. Resolveu responder, marcando um café num lugar discreto e pouco movimentado. Desceu até o saguão do hotel, onde solicitou um carro de aplicativo. A cada curva, lembrava-se de Evelina. Pensou, com o coração apertado, em como aquela senhora insistira para que ela confiasse em si mesma, lutasse sem medo. No café, Karina pediu um cappuccino e escolheu uma mesa junto à janela. Precisava de ar, de espaço, de algo que acalmasse seus nervos. Tentava não pensar no quanto a família já poderia estar agindo para prejudicá-la. Eliana provavelmente não hesitaria em contratar advogados especializados ou em espalhar mais boatos para pintá-la como ingrata. Viu, pelo vidro, quando uma mulher de vestido azul se aproximou. Mônica. Não se lembrava bem dos traços dela, mas reconheceu o sorriso firme de alguém que viera disposta a ajudar. Mônica sentou-se, tirou os óculos escuros e fez sinal para o garçom, pedindo também um cappuccino. Obrigada por ter vindo, Mônica começou, ajeitando a bolsa.
Eu sei que você não está num momento fácil. Sinto muito pela sua perda. Karina agradeceu, um pouco surpresa pela gentileza. Afinal, não era comum encontrar empatia na sua vida ultimamente. Mônica explicou que soubera do ocorrido por uma conhecida em comum, que comentou sobre o funeral de Evelina e os rumores a respeito de Karina ter sido expulsa pela mãe. Fiquei chocada com o que ouvi. E quis me aproximar porque tenho algo a oferecer. Você pode achar estranho, mas trabalho com investimentos imóveis, e soube que você tem algum recurso guardado. Achei que talvez quisesse ideias sobre o que fazer. Karina, a princípio, sentiu um leve calafrio. Estava cansada de pessoas querendo tirar proveito, sobretudo agora que descobrira a amplitude do fundo deixado por Evelina. Mas Mônica parecia transparente. Sim, recebi uma herança. Não faço ideia de como aplicar ou até mesmo se devo comprar alguma coisa agora, confessou. Mônica apoiou as mãos na mesa, com cautela. Entendo suas reservas. Mas não estou aqui para te pressionar. Só pensei que, se você quer um lugar tranquilo, longe de todo esse tumulto, posso te mostrar 2 propriedades na periferia leste de Austin, casas lindas, com privacidade e espaço para você reorganizar a vida. Karina sorriu, experimentando um misto de alívio e inquietação. Precisava, de fato, de paz. Mas o timing a intrigava. Mônica, como se lesse seus pensamentos, acrescentou, não estou tentando me aproveitar. Se quiser apenas conhecer, sem compromisso, a decisão é sua. Te achei tão abatida, e confesso que me sensibilizei. Acho que você merece um refúgio, já que te negaram um lar. Karina sentiu o coração quase falhar uma batida ao ouvir a palavra lar. Veio-lhe à memória a imagem de Eliana apontando a porta e dizendo para ela se virar. Sentiu as lágrimas ameaçarem cair de novo. Precisou de um instante para se recompor. Aceitou, por fim, o convite de Mônica para visitar as propriedades. Partiram ali mesmo do café, usando o carro de Mônica. Durante o percurso, Karina contou, em pinceladas, o que acontecerá, a perda do emprego, a expulsão de casa, o ataque de Renan e Judite, e a frustração por perceber que ninguém daquela família nunca lhe dera verdadeiro afeto. Mônica escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça aqui e ali, e, por vezes, Karina notou que os olhos dela ficavam marejados. Você ainda tem pessoas que te querem bem, Mônica disse, num ponto do trajeto. Não estou falando de mim, necessariamente, mas de quem reconhece o valor de tudo que você fez. Karina quis acreditar nisso, mas qualquer imagem de a família a fazia se retrair. Lembrou-se de quando, aos 22 anos, tentará retomar os estudos. Renan concordara em apoiar a decisão, mas bastou uma primeira conta atrasar para que ele começasse a dizer que ela devia largar a faculdade de vez. Eliana, naquele mesmo período, garantirá que a filha estava sonhando alto demais. Você nasceu para trabalhar, não para estudar, ela dissera, sem rodeios, em um jantar qualquer. Karina desistira, mais uma vez, para não ver a casa endividada. Agora, revisitando memórias tão doídas, perguntava-se se fora ingenuidade ou amor em excesso. Ao chegarem ao local, Karina viu 2 construções elegantes, com acabamento de tijolinhos aparentes e quintais espaçosos. As casas ficavam num condomínio discreto, cercado de árvores e com muros baixos. Mônica convidou a entrar, mostrando os ambientes amplos, os janelões que deixavam entrar a luz do sol e até um jardim no fundo, onde caberia um canteiro de flores ou até mesmo uma pequena horta. Karina andou pelos cômodos, sentindo uma leve pontada no peito. Perguntava-se se merecia algo tão bonito depois de uma vida inteira de sacrifícios. Lembrou-se da maneira como Eliana sempre repetira que só se gastava dinheiro quando havia retorno garantido. Observou a claridade que inundava a cozinha e percebeu que, ali, talvez pudesse ter uma rotina mais serena, livre das sombras que a acompanhavam há tanto tempo. Mônica, ao vê-la emocionada, sugeriu uma pequena pausa do lado de fora, no jardim. Karina apoiou as mãos numa mureta de pedra, olhando as folhagens. Estou com medo de tomar qualquer decisão precipitada. Minha família está determinada a me destruir, acho que não há lugar em Austin onde eu realmente esteja segura. Engoliu em seco, lembrando-se das acusações do dia anterior. Mônica se aproximou, um cuidado evidente no semblante. Sabe, às vezes, criar um ambiente novo pode nos proteger, mas também nos confronta com o que não queremos enxergar. Você já foi forte até aqui.
Mesmo que eles tentem te atingir, você pode dar outro significado a tudo. Karina suspirou, mas se sentia um pouco melhor ouvindo as palavras de Mônica. Antes de se despedirem, combinou que pensaria seriamente na compra de uma das casas. Precisava avaliar valores, conversar de novo com seu advogado, entender quanto poderia investir sem se expor demais. Apertou a mão de Mônica, agradecida. Partiu de lá com a mente girando em mil possibilidades, embora uma pontinha de esperança latejasse em seu coração. Talvez, afinal, pudesse construir algo novo, sem as amarras de Eliana ou o desprezo de Renan. No caminho de volta, checou as notificações do celular. Encontrou uma chuva de menções em redes sociais, algumas citando seu nome em posts de fofoca. Ela abriu um link e leu as primeiras frases. Karina, ex-empregada de idosa recém-falecida, está envolvida no suposto golpe de herança. Sentiu o estômago revirar, notando que as palavras eram praticamente idênticas às falas de Judite. Mais mensagens pipocavam, algumas com ameaças veladas, dizendo que ela pagaria caro por enganar uma viúva indefesa. Seus olhos marejaram outra vez. Precisaria se defender na justiça de difamações cruéis, tudo orquestrado pela própria sogra e pelo ex-marido. De volta ao hotel, encontrou uma carta lacrada embaixo da porta do quarto. O remetente, Eliana. Sentiu o coração disparar. Abriu o envelope com cuidado, receosa do que lera ali. Dentro, havia apenas uma folha, onde a mãe repetia, em tom formal, que exigia o reembolso de todo o dinheiro que gastara com Karina desde o nascimento. A soma batia com a planilha que já mostrará, mais juros diários. Espero que você faça o certo e arque com seu débito antes que tudo vire um escândalo maior, finalizava a carta. Era um aviso claro de que Eliana não hesitaria em ir aos tribunais. Karina apertou o papel contra o peito, lembrando-se do dia em que, aos 6 anos, fora ao supermercado com a mãe e ouvirá reclamações de quanto custava mantê-la, como se ela fosse uma despesa supérflua. Engoliu o choro e ligou para o advogado que consultara na véspera. Marcou um encontro urgente, pois não podia permitir que a mãe a tratasse como um saldo devedor. Desceu ao saguão do hotel, entrou num táxi e fitou a janela, tentando não pensar nas vezes em que Eliana alisara seus cabelos quando criança, o que na época parecerá um gesto de carinho, mas hoje soava como cálculo, como se a mãe estivesse sempre conferindo se a filha traria algum benefício. No escritório, o advogado leu a carta com ar sério. Explicou que cada centavo que Karina investira na casa não estava formalizado em contrato, mas que havia extratos bancários, transferências identificadas, recibos de materiais de construção e depoimentos de conhecidos que comprovavam seu esforço. Você tem boas chances de desmascarar esse argumento de dívida de criação, principalmente se apresentarmos documentos que mostrem como você ajudou financeiramente durante anos. Karina sentiu, mas continuou com os olhos úmidos. Não se tratava apenas de ganhar uma disputa judicial, mas de compreender por que a própria mãe escolhera esse caminho tão cruel. Depois do encontro, saiu do prédio e recebeu uma ligação de Mônica. Pensei em te chamar para jantar. Conheço um lugar simples, mas acolhedor, onde poderíamos conversar com mais calma. Karina topou, precisando desesperadamente de um pouco de aconchego. Encontrarão-se num restaurante familiar, sem sofisticação, mas com mesas de madeira que pareciam convidar a se sentar e respirar. Mônica pediu uma sopa, Karina preferiu um suco de laranja. Passaram alguns minutos em silêncio, e então Karina desabou a contar mais detalhes, inclusive sobre a carta que acabará de receber. Sentia vontade de chorar, mas envergonhava-se de demonstrar fraqueza diante de alguém que mal conhecia. Mônica, porém, ouviu tudo com paciência, sem julgá-la em nenhum momento. Em determinado instante, tocou de leve na mão de Karina, num gesto suave. Não foi sua culpa, ela disse, com firmeza. Você não é culpada por ter nascido, por ter recebido cuidados na infância. E não deve aceitar esse absurdo que te cobraram. Karina respirou fundo. É muito difícil não me sentir culpada. Passei anos me convencendo de que devia retribuir cada mínimo centavo que gastaram comigo, como se eu fosse um investimento. Evelina costumava dizer que eu não tinha culpa de nada, que um pai e uma mãe deveriam amar pelo simples fato de ser filha. Mas nunca senti esse amor. Mônica sorriu, com tristeza. Eu entendo. Meu pai era assim também, achava que cada mesada me transformava em um objeto dele. Só descobri que isso não era normal quando me mudei de casa, já adulta.
Karina sentiu um nó na garganta, mas também uma estranha sensação de alívio ao saber que não estava sozinha naquela dor. Terminaram o jantar com mais confiança uma na outra. Mônica deixou claro que, caso Karina decidisse adquirir uma propriedade, faria questão de auxiliá-la nos trâmites, garantindo sigilo total. Karina abraçou essa ideia, desejosa de encontrar um espaço próprio, longe dos fantasmas que a perseguiam. Saíram do restaurante juntas, trocando telefones de forma mais oficial. O ar noturno de Austin trazia uma brisa leve, e Karina respirou, sentindo-se um pouco mais segura, como se finalmente houvesse alguém disposta a estender a mão sem segundas intenções. No entanto, essa trégua não duraria muito. No dia seguinte, ao despertar, recebeu notificações de mensagens agressivas enviadas por números desconhecidos. Eram ameaças, acusações de que ela roubara uma senhora indefesa. Numa das mensagens, alguém afirmava ter provas de que Karina falsificara o testamento de Evelina, embora fosse tudo mentira. Sentiu o coração disparar e as mãos tremerem. Precisava reunir suas forças, pois aquilo ainda poderia piorar. Ligou para o advogado, mas caiu na caixa postal. Pensou em Mônica, mas não quis incomodá-la tão cedo. Decidiu, então, encarar aquilo como sempre fizera, sozinha. Vestiu-se, passou uma água no rosto e desceu ao saguão, onde tomou um café rápido. Estava prestes a sair quando um funcionário do hotel se aproximou, o semblante preocupado, com um jornal local nas mãos. Senhora Karina, não sei se a matéria se refere à senhora, mas vi o nome e achei melhor avisar. A manchete trazia o título Herança Suspeita, ex-funcionária acusada de manipular idosa milionária. Embaixo, uma foto de Karina num ângulo desfavorável, de meses atrás, provavelmente obtida de algum perfil antigo de rede social. O texto dizia que havia investigações em curso para apurar fraudes, que a família estava chocada com a manipulação da cuidadora e que a viúva falecera sem compreender o que estava assinando. Karina sentiu a vista escurecer por um instante, uma vertigem fazendo-a se apoiar no balcão. Agradeceu ao funcionário do hotel, sem conseguir pronunciar uma palavra coerente. Subiu novamente para o quarto, onde se jogou na cama, sentindo o peito doer. Aquilo ultrapassava todos os limites. Alguém estava determinado a destruí-la publicamente, e ela desconfiava que o mandante só podia ser Judite, talvez com a ajuda de Renan e Eliana. Pensou em Evelina e se recordou de quando a velha senhora, já debilitada, lhe segurara a mão. Se um dia duvidarem de você, não deixe que te enterrem em mentiras. Você tem o valor da verdade. Karina sentiu um soluço subir pela garganta. Pensou nas provas que tinha, no contrato de trabalho que Evelina fizera para deixá-la amparada, nas mensagens carinhosas que trocara com a idosa nos últimos anos. Precisaria divulgar tudo, mesmo que doesse revelar detalhes da intimidade que compartilhara com Evelina. Decidiu gravar um vídeo para esclarecer sua versão, mas, antes, conversou com o advogado, que concordou que publicar a verdade seria a melhor forma de frear as difamações. Ao encerrar a ligação, Karina sentiu os olhos marejados. Estava prestes a se expor ao mundo, enfrentar a mãe, o ex-marido e a sogra numa arena pública que sempre a intimidara. Era a única maneira, porém, de resgatar a própria dignidade. Fechou os olhos e jurou a si mesma que faria isso não por vingança, mas por justiça e pelo amor que Evelina um dia lhe dedicara. Karina ficou longos minutos encarando o celular antes de finalmente decidir que iria, sim, gravar o vídeo. O turbilhão de sentimentos a deixava tonta, mas ela reconhecia que não havia outra forma de interromper a sequência de mentiras que Renan, Judite e Eliana lançavam contra ela. Sentou-se na poltrona do hotel, passou a mão pelos cabelos ainda úmidos e respirou fundo. Precisava de força para expor a verdade de maneira clara, sem parecer desesperada ou vingativa. Ajustou o telefone no suporte improvisado sobre a mesinha de canto, verificou a iluminação e mirou a câmera, enxergando seu rosto abatido refletido na tela. Olá, começou, a voz trêmula. Resolvi falar diretamente com vocês, porque há muitas versões falsas circulando. Eu me chamo Karina. Engoliu em seco, lembrando-se de Evelina e da última conversa que tiveram. Evelina dissera que, quando chegasse o momento de se defender, Karina deveria fazê-lo sem medo de julgamentos. Olhou firme para a lente. Sou a mulher acusada de manipular uma idosa doente, mas quero que vocês vejam as provas e decidam por si mesmos.
Karina então abriu uma pasta sobre o colo, tirando folhas, mostrava extratos bancários, documentos assinados por Evelina, fotos em que as duas apareciam juntas durante os vários anos de convivência. Aqui está o contrato de trabalho que Evelina formalizou comigo, quando eu ainda tinha 20 e poucos anos. Não fui uma aproveitadora, fui funcionária dela, cuidadora, amiga. Vou mostrar mensagens que trocamos, nas quais ela me agradecia por ficar ao seu lado quando até os familiares a ignoravam. A cada novo arquivo que exibia, Karina relembrava as cenas dolorosas, noites em que Evelina se queixava de dores, madrugadas em que a levava ao pronto-socorro enquanto a família inexistia. Eu não seduzi Evelina. Eu a ajudei até o fim, e em retribuição, ela me deixou uma herança. Os minutos se alongaram enquanto ela lia parte do testamento, apontando as assinaturas, esclarecendo que havia um advogado envolvido e toda a papelada em dia. Mostrou também fotos da casa antes das reformas que pagará com seu próprio salário, esperando salvar a família da falência. Por anos, investi dinheiro na casa onde minha mãe mora. Deixei de estudar para trabalhar em 2 turnos, só para quitar dívidas que não eram minhas. Agora, sou acusada de golpe. Karina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não pausou a gravação. Precisava que as pessoas percebessem a dimensão do que estavam fazendo com ela. Com a voz embargada, prosseguiu: se alguém me perguntar por que ainda me importo com essas pessoas, a resposta é que tentei amá-las a vida inteira. Achava que me amavam de volta. Hoje, entendi que fui apenas uma fonte de renda. Mas escolho enfrentar isso não por vingança, e sim por justiça. Sentiu o peito doer ao lembrar-se de quando tinha 12 anos e ficou doente, febre alta, suando frio, e Eliana a deixará sozinha em casa para ir a um jogo de cartas com as amigas. Karina tremia de frio, mas a mãe só chegará tarde, sem perguntar como ela estava. Agora, entendia que tudo fora sempre igual, a filha não passará de um encargo. Ao encerrar o vídeo, Karina colocou a mão sobre o rosto e deixou as lágrimas escorrerem. Estava exausta, mas também sentia um alívio estranho, como se expor toda a verdade fosse uma libertação do peso acumulado em seu coração. Enviou o arquivo para o advogado, que concordou que o melhor era divulgar nas redes e entregar à imprensa. Não havia mais recuo. A batalha contra as calúnias começaria de modo oficial. Nos dias que se seguiram, o vídeo viralizou. Primeiro, houve uma enxurrada de comentários raivosos e cheios de preconceito, mas, conforme as pessoas assistiam às provas que Karina apresentará, a narrativa se transformava. Ela foi usada esse tempo todo, dizia uma usuária no Twitter. Onde estão os pedidos de desculpas agora? Perguntava outra. Alguns pediam provas adicionais, mas o advogado as enviava à mídia, e a confiança em Karina crescia. Toda a história de humilhação e sacrifício estava, enfim, sendo conhecida pelo público. A repercussão obrigou Eliana, Renan e Judite a repensarem a estratégia. Num primeiro momento, Renan tentou se justificar em uma transmissão desajeitada pela internet. A cozinha mal iluminada onde gravou denunciava seu nervosismo. Não é bem assim, a Karina gosta de posar de vítima. A gente sempre ajudou, ele gaguejou, enquanto a sessão de comentários se enchia de perguntas duras. Você comeu do prato dela, morou na casa que ela pagou. E agora a culpa é da Karina, retrucava alguém. Nervoso, Renan xingou alguns seguidores e interrompeu a live, saindo sem terminar a explicação. Karina, no hotel, assistia a tudo com um misto de pena e amargura. Ainda doía pensar que aquele homem fora seu marido, alguém que deveria ter lhe dado suporte, mas que escolhera o lado mais conveniente. Entre uma manchete e outra, ela trocava mensagens com Mônica, que a incentivava a permanecer firme. Recebeu também mensagens de pessoas desconhecidas dizendo que se comoveram com sua história e que haviam passado por algo semelhante em suas famílias. Aquilo a fortaleceu. Talvez, pensou, pudesse transformar toda aquela dor em algo que servisse de inspiração para quem ainda se sentia sozinho. No entanto, Judite não desistira. Surgiu uma nova campanha difamatória, dessa vez afirmando que Karina teria seduzido Renan quando ele ainda era casado com outra pessoa, embora fosse mentira. A acusação beirava o absurdo, mas alguns tabloides sensacionalistas adoravam repetir escândalos. Karina consultou o advogado e decidiu ir além, abrir um processo formal contra Judite por difamação e roubo de identidade, já que alguém acessara dados pessoais dela para manipular transações bancárias e fofocas. Se eles querem jogar sujo,
terão de lidar com as consequências legais, concluiu, com firmeza. Enquanto isso, Eliana recebia, em casa, uma notificação judicial determinando que cedesse parte da residência para avaliação, pois Karina tinha direito a uma fatia da propriedade que ajudara a financiar. Furiosa, ela rasgou o documento e ligou para a filha, berrando: "Como você ousa me processar? Eu sou sua mãe. Não vou te deixar em paz até que você me pague cada centavo que gastei contigo." Karina, do outro lado da linha, fechou os olhos, tentando manter a calma. "Mãe, eu só quero justiça", respondeu, num fio de voz. "Chega de me tratar como um investimento. Eu também sou gente." Eliana desligou na cara dela. Passaram-se mais alguns dias de tensão, até que um juiz decretou uma liminar em favor de Karina, reconhecendo que ela tinha direitos imediatos sobre a casa. Não era uma decisão definitiva, mas bastava para impedir Eliana de vender o imóvel ou expulsar qualquer traço de Karina da documentação. Sentindo-se mais protegida, Karina resolveu dar um passo além e visitou, com Mônica, as duas casas que lhe haviam despertado interesse. Precisava saber se era ali que queria, de fato, começar uma nova vida. Percorreu cada cômodo novamente, dessa vez com mais calma. Numa das salas havia uma janela grande, que deixava entrar a brisa e a claridade. Karina se pôs a imaginar um piano ali, onde pudesse ensinar música para crianças, algo que Evelina dissera que ela faria bem. Tocou a parede com a mão, sentindo como se aquele espaço clamasse por aconchego. Antes de sair, Karina recebeu um telefonema do advogado informando que Judite estava sendo formalmente investigada por suspeita de falsificar registros financeiros para embasar as calúnias. Riu baixo, aliviada. Não comemorava a desgraça de ninguém, mas achava justo que Judite pagasse pelo que fizera. Ela colheu o que plantou, murmurou, olhando para Mônica, que assentiu com seriedade. "Agora você pode respirar com mais tranquilidade. Eles não podem te derrubar com mentiras." De volta ao hotel, Karina decidiu preparar suas malas para sair dali. Precisava de um lugar menos transitório. Nos corredores, funcionários a cumprimentavam com sorrisos de apoio, comentando sobre o vídeo e sobre como se sensibilizaram com seu relato. Ela agradecia, sentindo um misto de timidez e gratidão. Quem diria que, depois de tanto sofrer, encontraria empatia em estranhos, enquanto a própria mãe a apunhalava? Pensou em como a vida era estranha, porém se permitiu um lampejo de felicidade ao notar que, enfim, não se sentia tão sozinha. Ao chegar na suíte, encontrou um envelope deslizado por debaixo da porta. O remetente era Renan. Com receio, ela abriu e leu: "Karina, sinto muito por tudo. Acredito que a mamãe e a minha avó extrapolaram. Mas entenda que eu estava numa situação difícil. Fui criado assim, sempre achando que você nos devia algo. Espero que não guarde rancor. Perdi o emprego, perdi apoios, estou numa posição complicada. Será que podemos conversar?" Karina suspirou, sentindo um traço de empatia, mas não esquecendo das atitudes frias que Renan tivera quando a humilhou na frente de todos. Com cuidado, respondeu por mensagem de texto: "Não te desejo mal, mas não quero contatos no momento. Preciso de paz." Mais tarde, soube que Renan havia sido demitido formalmente, pois Karina, como acionista majoritária, votará pela transição de comando na consultoria financeira. Fora algo inevitável, já que ele não poderia permanecer num cargo de confiança depois de todos os conflitos. A empresa seguia em frente, e Karina confiara a gestão a um quadro de executivos honestos. O resultado era que Renan perderá o império que julgava seu. Agora, sem rendas fáceis, encontrava-se amargurado. Judite, por sua vez, enfrentava auditorias federais, e Eliana amargava o risco real de ser obrigada a dividir a casa com Karina ou pagar uma indenização pelos anos de contribuição financeira da filha. Na manhã seguinte, Karina checou seus e-mails e viu várias notificações de gente pedindo desculpas por julgá-la sem provas. Alguns tabloides excluíram as matérias falsas, publicando, a contragosto, pequenas retratações de madrugada. Uma revista local escreveu um artigo intitulado Karina, a corajosa que enfrentou a própria família por justiça. Mônica ligou, animada, contando que diversos comentários no blog imobiliário elogiavam Karina pela força e pediam que ela compartilhasse mais sobre sua história de superação. Karina, porém, não estava em busca de fama. Queria apenas retomar uma vida tranquila, sem difamações ou ameaças. Após acertar as últimas pendências no hotel,
Guardou os pertences em 2 malas e aceitou a sugestão de Mônica para se hospedar, temporariamente, num pequeno chalé próximo ao lago. Precisava de silêncio e ar puro para se curar das feridas. Assim que chegou, admirou o espelho d'água refletindo o céu, um cenário que contrastava com o caos que vivenciara nas últimas semanas. O chalé era simples, mas confortável. Tinha uma varanda de madeira que dava para a margem do lago, e algumas árvores frutíferas ao redor. Karina inspirou profundamente, sentindo o perfume das flores silvestres. Poucos dias depois, numa tarde tranquila, ouviu batidas suaves na porta. Foi atender e se surpreendeu ao ver Eliana, de olhos inchados, ombros caídos, parecendo bem mais velha do que era. Karina se segurou a maçaneta, o coração aos saltos. A mãe estava ali, sem avisar, provavelmente com segundas intenções. Perdi tudo, Eliana disse, quase num sussurro. O Renan está longe, não tenho contato com a Judite, não sobrou ninguém. Você pode me ajudar? Karina recordou-se do funeral de Evelina, de quando voltará para casa em busca de um abraço e encontrar apenas frieza. Engoliu em seco. Você disse que eu não era um caso de caridade. Lembra? Eliana baixou os olhos, como se recebesse um tapa invisível. Eu sei que errei. Só preciso de umas semanas para me recompor. A voz dela saía fraca, diferente da dureza de antes. Karina resmungou algo quase inaudível, lembrando-se de cada noite em claro, de cada palavra dura que a mãe dissera. Mas ao olhar para Eliana, tão encolhida, sentiu mais pena do que raiva. Não sou seu lar, mãe, disse, quase num sussurro. E não posso te dar o que nunca me deu. Ajudarei como puder, mas não vou reviver essa dinâmica. Pegou um envelope com dinheiro suficiente para alguns meses de aluguel em um abrigo adequado. É o máximo que faço, e não espere mais nada. Eliana recebeu o envelope, as mãos trêmulas, incapaz de pronunciar qualquer agradecimento. Karina fechou a porta devagar, encostando a testa na madeira, contendo as lágrimas que ameaçavam transbordar. Não sentia prazer algum em ver a mãe naquela condição, mas compreendia, enfim, que também precisava se proteger. Na noite seguinte, Mônica foi até o chalé levar um pão caseiro e conversar um pouco. Encontrou Karina sentada na varanda, olhando as águas do lago reluzirem sob a luz fraca da lua. Como você está? Perguntou, sentando-se ao lado. Karina deu de ombros, com um sorriso triste. Livre, talvez. Mas ainda dói. Mônica colocou uma mão em seu ombro. Vai levar tempo para curar, mas você deu o primeiro passo, impôs limites, disse não ao abuso. Isso é corajoso. Karina sentiu, deixando as lágrimas rolarem sem se envergonhar. Pela primeira vez na vida, sinto que posso respirar sem dever nada a ninguém. Elas ficaram ali, em silêncio, enquanto as rãs coachavam ao longe e a brisa balançava as folhas das árvores. Karina se lembrou de Evelina, das poucas vezes em que pôde simplesmente sentar e admirar a natureza ao lado da senhora, ouvindo histórias sobre a juventude dela. Um calor suave iluminou seu peito, como se Evelina a abraçasse naquele instante de calmaria. Obrigada por tudo, sussurrou, quase como se falasse diretamente com a memória da velha amiga. Mônica não perguntou a quem ela agradecia, mas apertou sua mão, respeitando aquele momento íntimo. Na manhã seguinte, Karina acordou com o canto suave de pássaros e o cheiro de café vindo da pequena cozinha do chalé. Abriu a janela e deixou o sol entrar, sentindo que, embora o caminho fosse longo, a cada dia conquistava um pouco mais de paz. Receberá uma notificação de que a ação contra Judite por difamação e roubo de identidade estava avançando, e que possivelmente ela enfrentaria processos judiciais graves. Renan tentava uma reaproximação, mas Karina mantinha distância, preferindo focar na reconstrução de si mesma. Eliana parecia ter desaparecido, sem dar notícias desde o encontro na varanda. Karina arrumou a cozinha, passou um pano no piso e, inspirada por Evelina, pegou umas partituras de piano que encontrara numa caixa velha. Não possuía instrumento naquele chalé, mas começou a cantarolar trechos de uma melodia antiga que Evelina compusera nos últimos meses de vida. Era como se aquelas notas a fizessem recobrar o eixo, reforçando a convicção de que a verdadeira família, às vezes, é aquela que escolhe amar, não a que simplesmente compartilha laços de sangue. Pensou que em breve talvez pudesse comprar um piano para ensinar música a crianças carentes, dedicando-se a algo que aquecia seu coração.
Quando o sol já estava alto, Karina caminhou até o lago, tirou as sandálias e molhou os pés na água fresca. Lembrou-se das inúmeras vezes em que fora ignorada em casa, das madrugadas em que trabalhará no hospital sem receber sequer uma obrigada. Passou as mãos pelos braços, num abraço próprio, e sorriu com ternura, como se dissesse a si mesma que, ali, estava tudo bem. Ninguém viria arrancá-la à força de seu lugar. Ninguém mais a trataria como um objeto descartável. Ali, se sentia inteira, dona de si. Em poucos meses, Karina formalizou a compra de uma casa menor que as duas primeiras que Mônica mostrará, mas igualmente acolhedora, numa área tranquila. Transformou o espaço num refúgio onde podia ouvir música, cultivar plantas e, de vez em quando, receber a visita de crianças da vizinhança para aulas de iniciação musical. Levou algum tempo até que o escândalo nas redes esfriasse, mas, no fim, o silêncio voltou. Karina quase não publicava mais nada, preferindo manter a própria vida longe dos holofotes. Enquanto se adaptava à nova rotina, ouviu rumores de que Renan tentava se reerguer, sem grande sucesso, e que Judite tinha sido obrigada a responder a perguntas constrangedoras num processo federal. Eliana, aparentemente, continuava sozinha na casa que quase perderá, reclamando da solidão sem admitir as próprias culpas. Karina não pediu detalhes, nem se interessou em cutucar antigas feridas. Preferiu focar nos passos seguintes. Deu-se ao direito de perdoar, não porque os outros merecessem, mas porque ela mesma precisava encontrar paz. E, numa tarde morna, sentada num banquinho de madeira no quintal, pegou um pequeno vidro, onde guardara uma mensagem que escreveu a si mesma. Abrindo o frágil pedaço de papel, releu as palavras: "Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço." Repetiu-as em voz baixa, respirando devagar, sentindo as tensões deixarem seu corpo. Ali, compreendeu que, apesar de tudo, tinha se libertado. Não pertencia mais a um lar que a sufocava. Não vivia mais em função de agradar uma mãe que havia como dívida. Não servia mais de escudo para um ex-marido acomodado. Era simplesmente Karina, mulher que aprenderá a dizer não ao abuso e sim à esperança. Um vento suave balançou as folhas, e ela levantou o rosto para o céu, como se agradecesse a Evelina e, ao mesmo tempo, a si mesma por ter persistido. Sabia que ainda existiriam dias difíceis, memórias doloridas, mas também reconhecia que seu futuro estava enfim aberto para o que quisesse construir. Levantou-se, guardou o bilhete no potinho e o enterrou aos pés de uma pequena ameixeira do quintal, simbolizando que não precisava mais carregar aquele peso. Ao final de tudo, ela sobreviveu. E, mais do que isso, renasceu. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.